esse módulo 1, o módulo de introdução à química orgânica, ele vai funcionar como um alicerce, não só para todos os demais conteúdos da química orgânica do primeiro semestre, como nomenclatura de compostos orgânicos, isomeria, acidez e basicidade de compostos orgânicos, também para os conteúdos do segundo semestre, que são todos os módulos de reações orgânicas e até mesmo para as outras áreas da química, química geral e a físico-química. Então vamos dar início a esse módulo fundamental. E nós vamos iniciar com a parte de história da química, particularmente a história da química orgânica. Vamos ver como foi que surgiu a química orgânica. Foi somente a partir do século XVIII que a sistematização dos processos de obtenção de substâncias a partir de produtos naturais começou a ser realizada. Então, a partir do século XVIII, os químicos começaram a organizar todo aquele processo de obtenção de compostos orgânicos a partir dos organismos vivos, de animais ou de vegetais. Eles começaram, então, a fazer anotações sistemáticas, mostrando processos de obtenção dos diversos compostos orgânicos que começaram a ser extraídos a partir sempre de organismos vivos, ou animais ou vegetais. Foi então que em 1777 o cientista Bergman usou pela primeira vez a expressão química orgânica. E aí ele até definiu química orgânica. Química orgânica como sendo a química que estuda os compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos são compostos extraídos, obtidos a partir de organismos vivos, sejam eles animais ou vegetais. Compostos orgânicos são compostos originados a partir de organismos vivos. Então foi o Bergman o primeiro cientista a usar essa denominação, química orgânica. E química inorgânica? A química inorgânica seria a química que estuda os compostos originados, extraídos ou sintetizados a partir de minerais. Então, os compostos orgânicos são compostos obtidos a partir de organismos vivos e os compostos inorgânicos são compostos derivados a partir de minerais. Então, nós temos aí uma síntese. Química orgânica é a química que estuda os compostos originados a partir dos seres vivos, animais ou vegetais. E a química inorgânica, a química que estuda os compostos do reino mineral. Compostos orgânicos, até então, compostos obtidos a partir dos organismos vivos. E os compostos inorgânicos, os compostos obtidos a partir de minerais. Se nós formos olhar, nós vamos perceber uma grande diferença na complexidade entre os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Então já havia aí uma ideia entre os químicos que os compostos orgânicos seriam muito mais complexos do que os compostos inorgânicos. Os compostos que eram extraídos a partir de produtos naturais, a partir de organismos vivos, tinham uma complexidade bem maior do que compostos originados a partir de minerais. Realmente, se nós olharmos hoje uma proteína, que é uma grande sequência de aminoácidos, uma molécula de proteína é realmente uma molécula muito complexa. Um ácido nucleico, uma molécula de ácido nucleico, um DNA com a sua dupla hélice, com as bases nitrogenadas, realmente é uma macromolécula bem complexa. E aí, outros compostos que estavam sendo extraídos de organismos vivos tinham realmente uma estrutura muito mais complexa do que os compostos inorgânicos, como, por exemplo, o ácido clorídrico, HCl, o próprio sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, ou a molécula de água, H2O, o ar que nós respiramos com o gás oxigênio, O2, o gás nitrogênio, N2, que são os seus principais constituintes. Então, já havia-se essa ideia de que um composto orgânico não poderia ser sintetizado em laboratório, dada a sua complexidade. Já os compostos inorgânicos, compostos bem mais simples, eles poderiam ser
extraídos dos minerais e a partir daí poderiam ser sintetizados também em laboratório a partir de diversas reações químicas. Foi aí que surgiu, em 1807, através do Berzelius, a teoria da força vital. Os compostos orgânicos são compostos originados a partir de organismos vivos. E, dada a complexidade desses compostos orgânicos, não só o Berzelius, mas diversos químicos também achavam que seria impossível a síntese de um composto orgânico em laboratório. E aí surgiu a famosa teoria da força vital. O que é que dizia essa teoria da força vital? Seria impossível sintetizar um composto orgânico em laboratório. Por quê? O Berzelius dizia, porque um composto orgânico, como ele é mais complexo, ele só pode ser sintetizado a partir de uma força vital que somente um organismo vivo possui. Como no laboratório nós não teremos essa força vital, nós não conseguiremos sintetizar um composto orgânico em laboratório. Então essa teoria da força vital, ela era muito aceita e muitos realmente tinham vários pressupostos para crer nela. E o principal era exatamente isso, essa grande complexidade dos compostos orgânicos em detrimento da relativa simplicidade dos compostos inorgânicos. Só que essa teoria da força vital, ela foi seriamente abalada em 1828 pelo cientista Wohler, que realizou uma síntese bem simples, conhecida hoje como síntese de Wohler ou síntese da ureia. Ele aqueceu o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, um composto, portanto, do reino mineral, e com um simples aquecimento ele obteve um composto orgânico, que é a ureia, que já era um composto orgânico conhecido porque tinha sido extraído da urina de alguns animais. Então essa síntese de Wohler, que foi realizada em 1828, ela foi fundamental para que a teoria da força vital, que até então era amplamente aceita entre os cientistas, ela caísse em descrédito e realmente fosse superada. Depois dessa síntese de Wohler, muitos outros cientistas começaram a sintetizar diversos compostos orgânicos em laboratório. Então a teoria da força vital com Berzelius foi seriamente abalada com a síntese de Wohler, onde ele aqueceu um sal, cianato de amônio, composto de origem mineral, e obteve a ureia, um composto orgânico. Como nós já vimos, né, várias substâncias foram sintetizadas a partir dessa primeira síntese, que foi a síntese de Wohler. E aí, em 1858, Kekulé deu uma nova definição para a química orgânica. É lógico que essa definição, depois da síntese que o Wohler realizou e que diversos outros cientistas começaram a realizar também em laboratório, a definição até então proposta por Berzelius por Bergman, estava ultrapassada. Química orgânica, a química dos organismos vivos. Não. Uma nova proposta foi dada e foi o Kekulé que definiu química orgânica como a química dos compostos de carbono. Então hoje, o que é química orgânica? É a química que estuda os compostos de carbono. E a química inorgânica é a química que estuda os demais elementos químicos. De forma que todo composto orgânico tem carbono. Mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. O carbono é realmente um elemento muito especial, né? É o único elemento químico que tem uma química só para ele. Química orgânica é a química do carbono. A química inorgânica é a química de todos os demais elementos químicos. E ainda mais, a química inorgânica também estuda alguns compostos que têm carbono, mas não são orgânicos. Que nós vamos já mostrar quais são esses compostos, que são chamados de compostos de transição. Substâncias orgânicas são as substâncias que contêm carbono e não mais as substâncias que são extraídas dos organismos vivos.
Se nós olharmos os compostos de carbono, só com carbono e hidrogênio, que são os chamados hidrocarbonetos, já existem milhares de compostos. Somente com carbono e hidrogênio nós conseguimos milhares de compostos. Com carbono, hidrogênio e oxigênio, que são as chamadas funções oxigenadas, que nós vamos estudar cada uma delas, tanto na parte de nomenclatura, propriedades físicas, químicas, e depois no segundo semestre todas as reações que cada uma dessas funções orgânicas podem sofrer, nós temos funções oxigenadas diversas: aldeído, cetona, ácido carboxílico, um éter, um éster, um sal derivado de um ácido carboxílico, um fenol, um álcool. Então são diversos os compostos que têm carbono, hidrogênio e oxigênio. E as funções nitrogenadas, como aminas, amidas, são também diversas as funções nitrogenadas. Os cianetos, os nitrocompostos, as nitrilas e as isonitrilas são também funções nitrogenadas. As funções sulfuradas, as funções que contêm fósforo e até alguns halogênios, como os haletos orgânicos, e alguns metais, como o composto de Grignard, que contém um átomo de magnésio, um metal, ou sais derivados de ácido carboxílico, que contém geralmente um metal, que vai ser o cátion do sódio ou do potássio. Então, esses principais elementos que estão presentes nos compostos orgânicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, que forma uma palavrazinha que você pode até memorizar, CHONSP, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, são os chamados elementos organógenos. São os elementos que estão presentes com maior frequência nos compostos orgânicos. Carbono, hidrogênio e hidrocarbonetos. Funções oxigenadas e nitrogenadas. Só com esses 4 elementos aqui nós temos já algumas dezenas de funções e milhares de compostos dessas funções. As funções sulfuradas, as funções com fósforo, as funções halogenadas e as funções que contêm metais. Os chamados elementos organógenos. Mas, Alexandre, você disse que todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Corretíssimo. Então, vou lhe mostrar agora os chamados compostos de transição. Esses compostos têm carbono, mas não são orgânicos. Não são estudados aqui na química orgânica. Eles são estudados na química inorgânica. São eles: o carbono grafite e o diamante, que são os 2 principais alótropos do carbono. Então, carbono grafite e carbono diamante têm carbono, mas não são orgânicos. Na termoquímica, no nosso módulo de fisicoquímica do primeiro semestre, nós vamos estudar que o carbono tem muitos outros alótropos, além desses alótropos naturais, que são o carbono grafite e o diamante. Nós temos também os fulerenos, os nanotubos, as nanoespumas e os grafenos, que são alótropos do carbono. Todos eles têm carbono, mas são estudados na química inorgânica. O próprio monóxido de carbono e o dióxido de carbono, o CO e o CO2. O ácido carbônico, H2CO3. Então você está percebendo aí, compostos que têm carbono, mas não são orgânicos. Nós temos também os carbonatos, como por exemplo, o carbonato de cálcio, CaCO3, o carbonato de sódio, Na2CO3, carbonato de potássio, carbonato de magnésio. Os carbonatos são sais que têm o ânion CO3 2-. Temos também os bicarbonatos, que é o HCO3-, como bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio, o bicarbonato de magnésio. Todos eles têm o ânion HCO3-. Temos também os cianetos. O ânion cianeto é o CN-, cianeto de sódio, cianeto de potássio, cianeto de cálcio, cianeto de magnésio, etc. Temos o ácido cianídrico,
que é o HCN. Então, observe que são realmente alguns compostos, mas em relação aos milhares e milhares de compostos orgânicos, nós temos aqui alguns poucos compostos que têm carbono, mas são compostos da química inorgânica. Temos o ácido isocianídrico. O ácido cianídrico é o HCN, o hidrogênio ligado ao carbono, carbono ligado ao nitrogênio. O ácido isocianídrico é HNC, o hidrogênio ligado ao nitrogênio e o nitrogênio ligado ao carbono. E nós temos também os cianatos. Lembra lá da síntese de Wohler? Ele aqueceu o cianato de amônio, NH4OCN. O cianato de amônio, que é um composto que tem carbono, mas é da química inorgânica, foi aquecido e se transformou na ureia, que é um composto orgânico. Então, cianato de amônio, cianato de sódio, cianato de potássio, cianato de cálcio, etc. Então, nós fechamos aí a nossa lista de compostos de transição. O carbono e seus alótropos, o monóxido, o dióxido de carbono, o ácido carbônico, o ácido cianídrico e o ácido isocianídrico, e aí os ânions, carbonato, bicarbonato e cianato, além também do cianeto.